E aí galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais um vídeo no canal e dessa vez não é eu com a lapiseira e o papel na frente para desenhar. Pelo contrário, hoje eu venho trazer um tema que é um tema que eu também quero trazer para vocês, que é livros, alguns materiais que eu utilizo, e o que é interessante é que eu quero contar um pouco da história de como eu consegui esse livro, como desenhar quadrinhos do estilo Marvel. Na verdade foi o meu primeiro livro, o primeiro livro que eu tive, só que na versão em inglês, o How to Draw Comics The Marvel Way. A primeira impressão desse livro foi em 1978. E depois ele ficou bem conhecido, ele foi republicado, relançado, né, uma nova tiragem em 1984 lá nos Estados Unidos. E esse livro veio chegar no Brasil na versão em português, né, como desenhar quadrinhos no estilo Marvel, pela Martins Fontes em 2014. Essa já é a quinta tiragem, então é de 2022. Mas é o mesmo livro. Esse livro aqui, quando eu consegui ele, eu tinha apenas 12 anos de idade. Foi o primeiro livro que eu consegui com 12 anos de idade, só que como eu disse, na versão em inglês, que é o título How to Draw Comics The Marvel Way. Eu quero contar um pouco, como hoje é um dia, né, não sei o dia que vocês vão assistir, mas o dia que eu estou postando esse livro é Dia dos Pais. Então eu me lembrei dessa história de como eu consegui, como eu ganhei do meu pai esse grande presente, que foi o meu primeiro livro ligado a desenho, quadrinhos. Eu já tinha algumas revistas, né, aquelas revistas que saíam em bancas na época, de como desenhar, que eram muito conhecidas, então eu sempre comprava e ficava estudando, mas eu consegui ver esse livro através de um catálogo da loja Comics Bookshop, mais ou menos igual esse que eu vou mostrar. Aqui é uma revistinha da Comics que saiu em 98, né? Tanto é que a capa é maravilhosa, uma capa desenhada por Luke Ross, Fábio Laguna e Alexandre Jubran, mestres, desenhistas brasileiros, artistas brasileiros que trabalham para o mercado americano, ficaram muito conhecidos trabalhando para o mercado americano, dando aulas. E essa revista aqui, ela conforme você folhava e tinha informações, ela também vinha um catálogo da loja, que é a Comics, né? A Comics até hoje aí é uma grande referência, uma grande loja para comprar quadrinhos. Até hoje eu consumo material com eles, compro quadrinhos com eles, livros, enfim. E vinha esse catálogo, e no catálogo já vinha as informações de endereço, telefone, que eles enviavam para todo o Brasil. Era uma outra época, uma época que a gente não tinha facilidade de comprar na internet, a gente não tinha essa facilidade de consultar também na internet, não tinha tantas lojas como a gente encontra hoje. E aí eu lembro que eu folhando o catálogo, veio uma área aqui ó, que vinha série Aprenda a Desenhar HQs. Nesse caso, não tem esse livro em inglês, que é o How to Draw Comics The Marvel Way. Mas ele tem aqui, ó, livros do Bernie Hogarth, não sei se vai dar pra ver, livro do Will Eisner, né, quadrinhos e arte sequencial. Vinha algumas revistas daquelas que eu falei de banca, que eu consumia. E eles vendiam papel para HQs, e eles vendiam dessa forma. Eu lembro que eu vi esse livro, How to Draw Comics The Marvel Way, eu não tinha nenhum livro ligado a desenho. E aí eu entrei em contato com a loja, eu liguei para a loja e perguntei, né? Eu sempre tive uma facilidade na comunicação, não tinha vergonha. Meu pai sempre me orientou e me ensinou a me comunicar, a conversar. Eu entrei em contato com a loja virou para mim e falou assim, ó, nós temos esse livro, está disponível. O valor é esse mesmo que está no catálogo. E eu perguntei se eu poderia fazer, ao invés de enviar um cheque, se eu poderia fazer um depósito. Eu pedi para o meu pai fazer um depósito. Então busquei todas as informações antes de conversar com meu pai. Eles falaram que eu poderia fazer o depósito, passava o número de DOC e automaticamente eles me enviavam esse livro. É interessante eu contar essa história porque vocês vão vendo como que era naquela época, para quem é mais jovem, para quem é novo, né? Acredito que muita gente aqui é adolescente, criança, mas também tem adultos, né? Mas é interessante para a gente conhecer um pouco da história, como que era a conquista de um material. E aí eu entrei em contato, eles passaram todas as informações, eu falei com meu pai na hora, de bate-pronto, aprovou, falou que ia me dar de presente, eu fiquei extremamente feliz, ele via o quanto eu me dedicava, o quanto eu gostava de ler, o quanto eu gostava de desenhar, o quanto eu passava horas e horas sentado na mesa. E aí ele virou e ele fez o depósito, me trouxe o DOC, eu mesmo liguei na loja, falei, olha, meu pai fez o depósito para aquele livro How to Draw Comics The Marvel Way, que é esse livro, só que a versão em inglês. Eu não tenho ele aqui agora para mostrar para vocês, mas em um outro momento eu até trago aqui e apresento para vocês. E aí eles pegaram as informações, eu passei por telefone meu endereço
e eles enviaram para minha casa. Então foi uma felicidade enorme, o primeiro livro, e eu fiquei encantadíssimo. Por isso que se eu posso dar uma dica para vocês, comprem esse livro. Esse livro é fantástico, ele está em português, ele é fácil de achar, é um livro com preço muito acessível. Vocês encontram na Amazon, em outros lugares também. Eu vou deixar o link na descrição e nos primeiros comentários desse vídeo da Amazon para vocês comprarem, se vocês quiserem ver, vocês podem usar o meu link. E esse livro aqui foi fantástico. Quando eu encontrei ele, quando eu recebi ele, eu muito novo, comecei a estudar até hoje. Eu vejo ele, tanto é que eu fiz questão de comprar ele em versão em português, para ter ele novinho aqui próximo, para mim estar sempre consultando. Ele é um livro fantástico. Ele mostra desde o básico mesmo, vários conceitos, fala sobre as ferramentas, os materiais a serem utilizados. Não vou entrar tanto em informação do livro, mas ele mostra muita coisa, como construir aqui sistemas de perspectiva, sistemas de formas. Então a gente vai aprender aqui como desenhar formas. Olha como que é legal. E aí você consegue ter um conceito desde o básico, como construir através de cilindros, através de formas, através de retângulos. Você vai conseguindo, é aquilo que eu venho falando nos vídeos anteriores, sobre formas, formatos, esboço. E a gente vem vindo aqui ó, com várias coisas, luz e sombra, blocos, anatomia. Então ele é um livro fantástico, que ele vai passar por perspectiva básica. Tem muita informação nesse livro, eu realmente recomendo que vocês comprem esse livro. Ele vem aqui com informações valiosíssimas, é importante estudar, se puder copiar todas as figuras. É interessante vocês copiarem e tentar entender tudo o que está acontecendo aqui a partir do momento que vocês vão lendo. Tudo isso ajuda. Tem as construções aqui de como fazer um personagem ficar mais dinâmico, com plano, com linha de ação, né? Se você for ver aqui, ó, ele não tá ruim. Não é que tá errado, mas ele não tem uma composição forte, uma composição imponente. Aqui está melhorando e aqui ficou perfeito, né? Então fica com uma pose realmente de herói, uma pose de ação. Então tem informações aqui de perspectiva, de construção. Não vou entrar muito no mérito do livro, como eu disse, mas fica uma indicação aí fantástica. Estou folheando aqui para vocês, vocês veem desde construção de cabeça, como construir a cabeça. Olha que legal isso daqui. É um livro fantástico, é um livro que até hoje você consegue utilizar do John Buscema, um grande mestre, né? E a arte, os textos de Stan Lee, junto com o John Buscema também. Então é um livro que dispensa apresentação, são dois grandes mestres que são lendas dos quadrinhos, extremamente conhecidos. A parte aqui da composição do jeito Marvel de desenhar, olha aqui como que você pode fazer aqui, ficou legal, mas olha como fica muito mais emocionante, uma ação, você sente mais esse quadro aqui com essa arte. A mesma coisa aqui, ó. Olha, ele pode entrar na porta, mas olha como fica legal, fica mais dinâmico. Então todo esse livro aqui, ele dá inúmeras dicas, um formato de página, uma página aqui mais parada, mais tranquila, não é que está errada, mas olha como fica com uma ação muito melhor. Então eu recomendo esse livro. Eu quero trazer ele com mais detalhes, eu queria mais contar a história aí para vocês saberem que foi o meu primeiro livro, como eu conquistei, como eu consegui. Como eu disse, livro de Stan Lee e John Buscema, lendas dos quadrinhos extremamente conhecidos, dispensa apresentação. Vocês podem pesquisar mais sobre esse livro, mas eu recomendo que vocês adquiram, que vocês estudem. E se vocês gostarem, se vocês comentarem nesse vídeo, eu não sei se esse vídeo vai ficar legal, se vocês vão ter paciência para ouvir tudo que eu falei, vai poder interagir comigo, mas é legal que vocês me conheçam um pouco mais, conheçam um pouco mais de como era também para conquistar as coisas. E claro, um livro fantástico desse. Se vocês gostarem, vocês deixem nos comentários que eu faço questão de trazer alguns exercícios desse livro, estudando junto com vocês. Então eu posso mostrar como estudar esse livro, como trazer modernidade. Alguns artistas extremamente conhecidos até hoje estudam, ainda até hoje referenciam esse livro, falam sobre esse livro, ensinam inclusive como adaptar para a modernidade esses traços, esse estilo,
para os quadrinhos Marvel, para os quadrinhos DC ou para os quadrinhos realmente independentes de forma autoral. Eu espero que vocês tenham gostado, foi mais para contar essa história. Para quem for pai, hoje é Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais. Quem estiver vendo depois de hoje, sintam-se muito bem, sintam-se felizes e tenham um ótimo dia. Tá bom? Muito obrigado por assistirem até aqui. Contem comigo, deixem o like, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu!